professora Evelyn Sola. Eu sou advogada e sou docente. E o tema da nossa apresentação de hoje vai ser vinculado ao direito das obrigações, mais especificamente nas obrigações de dar, como assim são qualificadas. Então, na aula de hoje, nós trabalharemos o tema Introdução ao Direito das Obrigações 2, Obrigações de Dar. Os tópicos da aula de hoje são as obrigações de dar coisa certa, sua noção e conteúdo, a impossibilidade de entrega de coisa diversa, ainda mais que valiosa, como trabalhamos com as transferências de domínio, melhoramentos e acréscimos, as abrangências dos acessórios, as obrigações de entrega, de restituição, as obrigações pecuniárias, e trabalharemos também com as obrigações de dar coisa incerta, conceitos, diferenças e afinidades. Bom, você pode estar me perguntando o porquê que o direito obrigacional ou o direito das obrigações é importante. Mas, retomando nossa primeira aula, que já falamos sobre isso, da importância dos direitos das obrigações, pode-se dizer com certeza que a base do direito obrigacional é uma das mais importantes que temos dentro de todo o direito, porque é uma vivência social, tem repercussão no dia a dia de todos nós, todos os brasileiros, absolutamente de todas as pessoas que vivem em sociedade. É uma área, então, que vai estudar todos os vínculos jurídicos que são criados entre as pessoas, em que o patrimônio do devedor ele pode responder aí pelo inadimplemento. Então, é uma área que tem muito a ver com o direito patrimonial. E a visão que nós temos, que nós apresentamos, é a visão do Código Civil. Então, para nós também, advogados, é uma área extremamente rentável. Além disso, o direito obrigacional, ele é baseado principalmente na parte contratual, na parte de contratos, porque nos contratos, pelo menos uma das partes, ela vai ter que se comprometer a dar, a fazer ou a não fazer algo para outra parte, concordam? E isso vem através das obrigações, correto? Então, vamos prosseguir aqui com os tópicos das aulas de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o panorama das obrigações. Bom, no panorama das obrigações, nós encontramos principalmente três possibilidades: as obrigações de dar, as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Dentro das obrigações de dar, nós temos as obrigações de dar coisa incerta e as obrigações de dar coisa certa. Então, incerta e certa, ou certa e incerta, certo? Vamos lá. A classificação que nós temos é uma classificação objetiva. O que quer dizer isso? Que ela considera a parte do objeto da prestação para essa classificação. Então, nas obrigações de dar, o objeto é que é considerado. Nas obrigações de fazer, o objeto que é considerado. Nas obrigações de não fazer, também, ok? Então, vamos continuar. Nas obrigações de dar, nós chamamos também, né, desde a época do direito romano, de obligationes dandi. E eles assumem forma de entrega, onde eu entrego uma determinada coisa para o devedor, para, né, o credor pelo devedor, para o credor pelo devedor, e ou então eu restituo essa determinada coisa. Então, é um ato de entregar ou de restituir, ok? E ela pode acabar em tradição. E essa tradição, nós iremos falar sobre ela daqui a pouco. Bom, a obrigação de dar, então, ela é obrigação de prestação de coisa, que pode, então, ser determinada ou indeterminada. Vamos lá. A obrigação de dar, em sentido estrito, ela vai ocorrer
quando a entrega ela implicar na transferência da propriedade da coisa. Normalmente, aí nós estamos falando de uma questão de alienação. Quando nós falamos de alienação, quer dizer que eu transferi a propriedade da coisa. Então, na obrigação de dar em sentido estrito, um exemplo seria: eu entrego para alguém um cavalo, eu vendo este cavalo, né? Alieno este cavalo. Então, isso configuraria uma obrigação de dar em sentido estrito. Mas a obrigação de entregar seria transferir apenas a posse. Então, não estou falando aqui de transferir a propriedade, tá? Porque a propriedade, ela também abrange a posse, porém não é somente, né, a posse. Então, a propriedade, ela é maior, ela tem mais abrangência. Já a posse, eu vou transferir principalmente a questão de uso e de gozo da coisa. Então, na obrigação de entregar, eu vou transferir somente a questão da posse, ou seja, os direitos de uso e de gozo da coisa. Por exemplo, quando eu alugo um carro, eu alugo A, alugou para B um automóvel. Então, eu tenho a obrigação de entrega. E nós teremos também a obrigação de restituir. Bom, a obrigação de restituir, quando eu já estou na posse da coisa, eu recebi aquilo do credor e eu tenho que devolver, tá? Não vai transferir a propriedade, porque, na verdade, o credor, ele já é dono deste bem, mas eu estou na posse. Então, quando eu estou na posse e eu tenho a obrigação de devolver, nós falamos que era a obrigação de restituir. Então, vai ter o quê? Os depositários, comodatários, locatários, são todas questões aí que eu tenho que restituir. Ué, no contrato de locação, por exemplo, a gente não tem aquela cláusula que diz que eu tenho que restituir 100 pessoas ou coisas, uma casa ou apartamento num determinado momento contratual, quando se termina aquele contrato, é uma obrigação de restituição. Não é uma obrigação de entrega, é uma obrigação de restituição, porque quem está na posse é a pessoa que é o devedor, correto? Então, vamos lá. Eu tenho essa obrigação de restituir ao credor. E dentro dessas obrigações, eu também tenho a obrigação de dar coisa certa, ou também chamada de obrigação específica, quando o devedor ele vai se comprometer a entregar ou então a restituir um bem que é individualizado. Este, lógico, é sempre mais fácil, porque eu já consigo individualizar a coisa, eu já consigo individualizar aquele bem é específico, é uma coisa já individual, e eu consigo ter mais clareza, inclusive clareza mais para frente, aí vocês vão ver a clareza contratual. E nós temos também a obrigação de dar coisa incerta, ou que é chamada também de obrigação genérica, quando eu, que sou o devedor, vou me comprometer a entregar ao credor um bem que não é aí, que não está definido ou que é incerto. Então, um bem que seria no gênero a que ele pertence e não na sua individualidade. Então, eu não tenho, assim, por exemplo, um marcador para individualizar aquele bem. Seria mais uma coisa genérica, como uma saca de soja, tá? Exemplo. Então, vamos lá, vamos nos aprofundar a partir de agora. Bom, como fazemos essa transferência? Se a gente está falando de transferência dessa questão, né? Desses bens,
Como que eu vou fazer essa transferência? Então, essa transferência, ela ocorre normalmente por tradição, se eu faço o modo de entrega por meio de bens móveis. Então, a tradição, ela é um modo aquisitivo derivado da posse. Eu entrego ou transfiro a coisa, sendo que para isso eu não preciso ter uma expressa declaração de vontade. Essa declaração de vontade, quando eu falo expressa, eu quero dizer inequívoca, quero dizer muitas vezes por escrito, e na tradição eu não preciso disso, basta que eu tenha intenção por parte daquele que se opera a tradição. E dessa tradição eu recebo a coisa e eu efetivo aquela transmissão. Como, por exemplo, eu combino com você de te emprestar um livro. Então, a partir do momento que eu empresto esse livro para você, eu estou fazendo essa tradição, esse modo de entrega dessa coisa em que não precisa dizer, ó, eu recebo esse livro. Não precisa, né? É algo mais comum. Para todas as situações tem a ver com isso? Não necessariamente, tá? A tradição ela é utilizada para a questão de coisas móveis, na maioria das vezes, conforme a inteligência do artigo 1226 do Código Civil, que ele diz aí na tela, né? Que os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição, ok? Então, nós temos a tradição e temos também a transcrição. O que é a transcrição? A transcrição é o modo de prestação que nós utilizamos para bens imóveis. E aí nós seguimos a questão do artigo 1227, falando que os direitos reais sobre os imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, ou seja, por ato entre as pessoas vivas, elas só vão se adquirir com o registro no cartório de imóveis dos referidos títulos, salvo casos que são exceção no próprio código. Não vou entrar na seara dessas discussões de quais seriam os casos expressamente do código, porque no código nós veremos isso em direito das coisas, vocês verão isso em direito das coisas, tá? Tanto que esses artigos, eles não são, veja bem, da parte que estamos nos direitos das obrigações, eles são parte integrante aí até da questão de direito das coisas, tá? Eles estão bem para frente nos nossos estudos. Eu só trouxe para ilustrar. Mas a máxima aí para a questão de bens imóveis é quem registra não é dono, né? Quem não registra, ou seja, quem não registra não é dono. Quem registra é que é dono. Então, o registro, essa questão só vai se configurar a partir do registro no cartório de imóveis desses títulos. O que nós fazemos, via de regra, pelo que nós chamamos de escritura, tá? Então, aqui estamos com um pedacinho de uma matrícula, onde fica no cartório de imóveis essa matrícula, que é um histórico de todo o imóvel. E aí você tem a escritura, que é feita no cartório de notas e que é registrada aí, vai ficar registrada nesta matrícula. Quando você tirar a matrícula no cartório de registro de imóveis, relativa àquele imóvel, cada imóvel tem essa matrícula, na maioria das vezes, porque tem alguns outros mais antigos que eles têm o que nós chamamos de transcrição, mas hoje a maioria dos imóveis já tem matrícula, e aí na matrícula nós podemos observar todas as questões de transferência de titularidade daquele imóvel, histórico daquele imóvel, tá? Então, via de regra, a dica é:
quando você comprar um imóvel, já procure tirar a matrícula antes, tá? De comprar o imóvel. Então, você vai no cartório de registro de imóveis e já puxa a matrícula, essa certidão da matrícula, e com isso você já vai saber todo o histórico daquele imóvel, em nome de quem que tá, pois só é válida, então, conforme o que a gente aprendeu, essa transferência que é registrada no cartório de registro de imóveis, tá bom? Vamos continuar, então, com as obrigações de dar. Vamos falar das obrigações de entrega. Então, as obrigações de entrega, eu tenho como devedor a obrigação de entregar algo a alguém. Então, eu entrego um carro ao comprador, eu devolvo um livro ao dono, que aí é uma questão de restituição, tá? E por algo se entende, então, que o objeto da prestação ela é uma coisa, um objeto, que nós chamamos objeto material, um bem corpóreo, diferente das obrigações de fazer, em que eu tenho, muitas vezes, uma obrigação de fazer algo, e aí pode envolver questões de direito imaterial nessa relação. Né? Nas obrigações de dar, eu estou falando de uma coisa, de um bem, e esse bem aí sempre corporificado, ou seja, corpóreo, ou seja, né, de forma material, ok? Vamos lá. Então, as obrigações de dar têm sempre como foco a questão dos requisitos de validade de um negócio jurídico. Então, vamos trabalhar aí com o artigo 104 do Código Civil atual. No artigo 104 do Código Civil atual, se fala, né, sobre as questões que eu tenho que ter para que o negócio jurídico ele seja válido. E um deles é a questão da obrigação válida, para que essa obrigação seja válida, que tenha que ter um objeto. E esse objeto, ele tem que ser possível, lícito e determinável. Olha aí a pegadinha, né? Ele tem que ser um objeto possível. Bom, por que que tem que ser possível? Porque o objeto impossível, ele não tem como se configurar. Imagine, eu pego uma coisa que ela não existe, ou não tem como existir, ou é algo, né, totalmente imaginário, eu não tenho como possibilitar que esse objeto ele seja corpóreo. E esse objeto não sendo corpóreo ou material, eu não tenho como trazê-lo aí para a seara do direito das obrigações da parte de dar, certo? Então, vamos lá. O objeto ele tem que ser possível, lícito, tem que estar dentro da lei. Objetos ilícitos não são considerados para transações jurídicas. Então, todos os objetos relativos para serem considerados dentro do mundo da matrix do direito, ou seja, do mundo jurídico, ele tem que ser legal, ele tem que ser lícito. E isso quer dizer, tem que estar dentro do parâmetro do que nós podemos negociar, do que nós podemos ter como bem. Objetos ilícitos, então, eles não são considerados para a seara das obrigações, correto? E temos também que ter o objeto que é determinado ou determinável. Bom, determinado é aquele que eu já consigo saber de antemão qual é esse objeto, e aí, né, com essa questão de já saber qual é o objeto corporificado, aquele objeto material, eu já consigo descrevê-lo de uma forma pormenorizada. Agora, se eu tenho um objeto que ele ainda nem nasceu, será que ele pode ser objeto do direito das obrigações? Sim,
Pode ser sim, porque eu consigo colocá-lo na questão de ser um objeto determinado? Não, mas ele é determinável. E o código aceita quando ele é determinável. Determinável quer dizer que no momento eu não consigo determiná-lo, porém, futuramente ele pode ser determinável, ele pode ser descrito. Então, algo que eu ainda nem fabriquei pode ser considerado dessa forma. Ou então, algo que ainda nem existe, mas vai vir a existir, como, por exemplo, um grão, uma negociação de sacas de grão que eu ainda nem plantei. Mas é possível eu ter uma obrigação de dar relacionada a algo que eu ainda nem plantei? Sim, é possível isso, essa transação no ambiente contratual e aí alicerçado também por essas obrigações que vocês estão aprendendo, ok? Então, voltemos à classificação básica, que é a obrigação de dar coisa certa e de dar coisa incerta. Bom, a dar coisa certa é aquela obrigação conhecida e determinada. Por exemplo, dar um veículo marca BMW, das placas tal, 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 né? Ou um óculos Ray-Ban, com determinadas características, número de série, número tal, então eu posso especificar. Já a coisa incerta é aquela que eu não consigo determinar, porém, ela, para o Código Civil, ela é determinável. Por exemplo, 10 fardos de arroz, sacas que eu ainda não plantei, mas eu irei plantar, e eu vou ter que colher, ou que estão em fase de crescimento, uma determinada questão, tá? E essas são um pouco mais complexas, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nessa parte. Então, vamos lá. Obrigação de dar coisa certa e os acessórios, como que a gente vai trabalhar. Então, quando eu tenho uma coisa certa, eu tenho também os acessórios. O que são os acessórios? Os acessórios são frutos, ou seja, o que dão daquele determinado objeto principal. Então, eu tenho o que nós chamamos de frutos. Temos o que nós chamamos aí de produtos e temos o que nós chamamos de benfeitorias ou pertenças, tá? Então, vamos lá. A obrigação de dar coisa certa, ela vai abranger os acessórios. Mesmo que eu não mencione esses acessórios, eles estão seguindo aí o principal, porque nós temos um princípio que chama princípio da gravitação jurídica, onde está disciplinado que o acessório ele vai seguir aí o principal, correto? Então, nós sabemos sobre essa questão. Então, via de regra, o acessório, ele segue o principal. Então, vamos dar um exemplo. Se eu vendo um veículo, eu posso tirar o rádio daquele veículo, aquele multimídia do veículo? Em regra, não, porque a obrigação de dar coisa certa, ela vai abranger os acessórios, mesmo que não mencionados. Mas aí também tem uma questão do artigo 233 do Código Civil, onde ele diz: se o contrário resultar do título, ou seja, se eu disciplinar de outra forma, ou das circunstâncias do caso, tá? Então, ali nós temos também essa questão. Então, os acessórios, frutos, produtos derivados daquele bem principal, benfeitorias ou pertenças, como, por exemplo, né,
como pertenças a gente pode colocar como um bem imóvel, tem como pertença um sofá, que é de uma casa, sendo que essa existência desse sofá, ela é autônoma, porque ela não depende da casa para existir, né? Mas dentro da casa, o sofá ele vira uma pertença, porque as pessoas usam para sentar, etc. Mas, né, se a casa for vendida, não necessariamente o sofá acompanha, tá? Só se as partes convencionarem o contrário. Porém, os demais acessórios, eles são transferidos com as coisas, como, por exemplo, né, os frutos, os produtos ou as benfeitorias, né, que a gente já aprendeu anteriormente. Então, os frutos, que são bens acessórios que o bem principal vai produzir, podem ser em formato de frutos mesmo, quando se tratar de uma plantação, etc. Ou até podemos falar de frutos industriais ou civis, como rendimentos, algo parecido, para vocês terem uma noção e relembrarem, né? Eles seguem, sim, com o principal. E também a questão das benfeitorias que são realizadas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma banheira na casa e eu vender aquela casa numa obrigação de dar, eu não vou poder tirar essa banheira da casa sem disciplinar isso, tá? Por causa da inteligência do artigo 233 do Código Civil, certo? E aí também se aplica o 237, que fala que os frutos percebidos, eles são do devedor, cabendo ao credor os pendentes, tá? Então tem essa questão também. Pertenças, então, gente, é a única exceção dentro desses acessórios, porque a pertença ela não vai seguir de acordo com a inteligência do artigo 93 do Código Civil, ok? Vamos, então, trabalhar agora com o que acontece, que acho que é a parte principal, porque até então nós estávamos trabalhando nos conceitos, como é que tem que ser entregue ou dada determinada coisa, porém agora é a parte que dá problema, é a parte que o advogado gosta, né? Então, qual é a parte que o advogado gosta? A parte da briga, né, gente? Então, perda ou deterioração da coisa. Bom, quando que dá briga? Ou quando a pessoa não entrega ou não dá as coisas corretamente, ou então porque deu algum problema na hora de dar a coisa, de prestar essa obrigação. E quando que vai dar problema, tá? Quando eu não consigo ali entregar a coisa, quando eu não consigo dar, cumprir com aquela obrigação. Então, antes do cumprimento da obrigação, o objeto da prestação ele pode se perder, tá? Pode acontecer alguma coisa e simplesmente essa coisa desaparecer ou quase desaparecer, quebrar a tal ponto que não tem como consertar, dar perda total, como nós chamamos. Então, o que acontece nesse caso? Se a perda ela vai ocorrer sem culpa do devedor, antes da tradição, antes da transferência aí que nós estamos falando, né? Ou de verificada condição suspensiva, se extingue as obrigações para ambas as partes. Então, negócio desfeito. Então, se a perda ocorrer sem culpa, negócio desfeito antes mesmo dele ocorrer. Agora, se a perda ela for caracterizada por culpa do devedor, o mesmo ele fica obrigada a entregar o equivalente da coisa, mas
sujeito a perdas e danos. Então, por exemplo, tá? Uma explosão de um carro que foi causado por um devedor, e esse devedor ele teve culpa no cartório, né? Um animal que morreu, que era para entrega. Então, todas essas questões, a pessoa já estava contando com isso e teve a questão da culpa. Então, se teve culpa, se resolve por perdas e danos. E também vai ter que entregar o equivalente. Então, o 234 do Código Civil, né, o 234, ele fala o seguinte: se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, ficar resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, acabou. Primeira parte aí, acabou o negócio. Se a perda resultar de culpa do devedor, ele vai responder, então, pelo equivalente do bem e mais perdas e danos. Ok, pessoal? Então, essa é a inteligência do artigo 234 do Código Civil. Temos também a perda da coisa incerta. Então, vamos dizer, quando é coisa incerta, muitas vezes vai sobrar outros para serem escolhidos e entregues, né? Então, vamos dizer, eu tenho uma questão que eu tenho que entregar um carro da frota, mas pode ser qualquer um daquela frota. Se explode um, por exemplo, eu tenho outro para entregar, né? Então, outros podem ser escolhidos e entregues e não fica tão individualizado. O problema maior é a perda ou deterioração da coisa certa, tá? Porque aí ele está individualizado, o bem. Bom, perda da coisa. Então, num primeiro momento, o que a gente tem que entender é a responsabilidade do devedor da perda ou então da deterioração do bem. Então, embora o código ele fale do termo culpa, também a gente fala da responsabilidade. Então, digamos, né, que um cavalo reprodutor ele seja vendido e ele se deteriore. Ou então, né, tem a questão da responsabilidade do devedor. Ele não recolheu o animal para a cocheira e ele morreu por causa da exposição aos elementos dele, perda, ou ele fugiu durante a noite, foi atropelado e quebrou a perna, deterioração. E aí tem uma questão importante, porque a perda nós consideramos a perda que não tem mais como recorrer, e a deterioração nós consideramos quando há uma perda parcial, digamos assim, tá? Em ambos os casos, como foi por culpa da cocheira aberta, que ele esqueceu, ou que, de qualquer maneira, ele teve responsabilidade, pois foi negligente, né? Não necessariamente precisa ser uma questão dolosa para a responsabilidade, pode ser também na modalidade culposa. Então, nós abrangemos aí a questão de negligência, imprudência e imperícia na questão, tá? Se resolve, então, por indenização. Então, bem deteriorado, mais indenização, tá? Então, a indenização, ela vai se adequar aos prejuízos do credor. Então, podem ser perdas e danos do ponto de vista patrimonial, material, né? Como nós veremos aí mais à frente na disciplina, ou então do ponto de vista moral, tá? Se não há responsabilidade do devedor, não há aí culpa, né? Não há responsabilidade, não há culpa, então não vai caber indenização, tá? Então, se o objeto ele vai se perder sem responsabilidade do devedor, eu não estou aí obrigado apenas a restituir aí. Eu vou estar obrigado, desculpe, eu vou estar obrigado, então,
a só restituir para outra parte o estado anterior dela. Então, eu devolvo o pagamento, se o pagamento já foi feito, e volta cada um com a tua vida. Resolvida a obrigação. Agora, se há, né, uma questão de responsabilidade, aí volta-se para a questão de indenização por perdas e danos, tá? Quando o objeto ele apenas se deteriora, ou seja, só há uma questão parcial aí, tem uma segunda opção, que é interessante. Porque muitas vezes a pessoa quer tanto aquele objeto em que há uma faculdade de eu entregar aquela coisa naquele estado em que se encontra, aquele estado deteriorado, provido aí de um abatimento proporcional do preço. Então, lógico, uma coisa que ela tá mais ou menos, ela não custa a mesma coisa de uma coisa boa, que está em perfeito estado. Então, mas mesmo assim, se fala, bom, eu aceito do jeito que tá mesmo, porque eu quero dessa forma, ok, você pode, tá? Você quem? O credor, você decide. Você, como credor, decide. Então, eu tenho a responsabilidade pela decisão. Se eu decidir com relação à deterioração do abatimento proporcional do preço, segue-se a relação. Caso contrário, vamos voltar à questão. Bom, e a deterioração de coisa certa? A deterioração da coisa certa, ela vai ser danificar o bem, né? Tirar o valor pleno. Então, por exemplo, um cavalo que fica manco, um carro que quebra. Ah, o carro quebrou, tem que trocar uma determinada peça. Ah, mas assim, perdeu o carro. Não perdeu o carro, né? Na verdade, tem um probleminha. E esse probleminha não é a perda, é a deterioração, tá? Então, o que o Código Civil ele fala sobre isso? Se deteriorar da coisa, não sendo o devedor culpado, eu posso, como credor, resolver a obrigação. O que é resolver? Acabar com essa obrigação. Ou eu posso aceitar a coisa, abatendo o preço do valor que se perdeu, conforme a gente falou anteriormente no slide anterior, artigo 235, tá? Do Código Civil. E também o 236 do Código Civil, o 236, que ele fala, sendo culpado o devedor, eu posso exigir o equivalente, eu credor, se aceitar a coisa no estado em que se encontra, com direito a reclamar, em um ou no outro caso, indenização por perdas e danos. Então, assim, sempre focar na questão. Tem responsabilidade, vai ter perdas e danos. Não tenho o que fazer, ok? E se eu não aceitar como credor, no caso, né, da deterioração, eu posso querer não aceitar coisa quebrada, e aí vai ter que o quê? Pagar o equivalente mais a indenização se houver responsabilidade do devedor. Ou então, se eu aceitar coisa quebrada, do direito que tá, posso ter, né, direito a reclamar com um ou com outro a questão do direito de indenização de perdas e danos, tá? E na obrigação de dar aí a coisa incerta? Bom, na obrigação de dar a coisa incerta, eu tenho a questão que a definição do objeto, ela só vai se regular pelo gênero e pela quantidade. Bom, nós vimos aí a obrigação de dar coisa certa e as implicâncias jurídicas, já encerramos esse bloco, e agora começamos o outro bloco, que é o bloco da obrigação de dar coisa incerta. Vamos lá. Então, a coisa incerta, ela é aquela coisa que eu não consigo determinar, é algo determinável. Então, eu só consigo regular o gênero e a quantidade. Então, quando eu for ter como objeto uma prestação, uma obrigação de dar uma coisa que ela não seja
certa, que ela seja, então, incerta, eu vou ter que qualificá-la como? Pelo gênero e pela quantidade dela, tá? E essa questão está no artigo 243 do Código Civil. Então, normalmente eu vou colocar a concentração, vou escolher esse objeto, vou colocar, por exemplo, uma pesagem, alguma forma de controlar, e é importante que eu coloque o gênero bem colocado e eu também coloque aí a quantidade que vai ser colocada. Esses são requisitos aí para que eu possa viabilizar essa coisa incerta. Se eu não colocar uma qualidade, se eu não fechar a questão da qualidade da coisa, o que pode acontecer? O devedor, ele não vai ser obrigado a dar a melhor qualidade para mim, mas também ele não vai dar o pior, porque a qualidade, pelo Código Civil, vai ter que ser a qualidade média, ok? Então, se você não definir isso contratualmente, vai ser qualidade média. E sempre tem que colocar pelo menos gênero e quantidade. Isso não quer dizer que você não possa colocar outras informações, como a qualidade, por exemplo, né? Mas, no mínimo, tem que ter gênero e quantidade, porque se você não colocar isso, você está inviabilizando a questão de obrigação de dar coisa incerta, conforme que está no artigo 243 do Código Civil. Bom, vamos lá. Na obrigação de dar coisa incerta, eu tenho necessidade de individualizar e determinar a coisa mesmo que futuramente. Então, será que é preciso que alguém escolha, por exemplo, um táxi da frota, um livro de uma biblioteca? Quem que vai escolher, né? Então, ali, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha vai pertencer ao devedor. Se o contrário não resultar de título da obrigação, ou seja, por questão contratual, mas não pode a qualidade ser melhor ou pior, né? Vai ser obrigado ali pelo menos a média, tá? É isso que o artigo 244 do Código Civil quer dizer. Então, o código, nesse dispositivo, ele prevê a liberdade das partes em atribuir ao credor ou ao devedor a escolha aí da coisa, tá? Em tese, seria pelo devedor. Porém, né, se eu colocar no contrato, pode ser aí do credor, certo? Então, antes da escolha também, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, a não ser por força maior ou caso fortuito, tá? E se o devedor, vamos dizer que ele não escolhe a coisa para atrasar a execução? Então, neste caso, uma vez vencida a prestação, o juiz ele atribui a escolha ao credor. E se o credor não escolhe? Azar o dele, tá? Então, o direito prescreve e ele perde o direito à pretensão de exigência desse direito, tá? Então, é importante que todas as relações obrigacionais elas sejam equilibradas. Por isso que a gente coloca até nessa segunda parte do artigo 244 do Código Civil, tem a questão de que não pode dar coisa pior, nem obrigada a prestar a melhor, né? Ele quer dizer dessa questão de lealdade que tem que ter dentro das partes, na parte do direito obrigacional. Bom, também temos um item que é importante, que é sobre a questão da impossibilidade de entrega de coisa diversa, ainda que mais valiosa. Então, o artigo 313 do Código Civil, o artigo 313 do Código Civil, ele diz que o credor ele não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
Então, vamos lá, né? O que quer dizer isso? Se eu tenho já definido um efetivo bem para que seja recebido, eu não preciso aceitar uma outra coisa no lugar, mesmo que essa coisa seja mais valiosa, né? Tem um valor maior, seja tipo mais legal do que a outra coisa, digamos assim, mas eu não preciso aceitar, tá? Olha só, ele diz, não é obrigado. Se eu quiser aceitar, ok. Porém, eu não sou obrigado a receber nada diverso daquilo que eu combinei. É a máxima do combinado não sai caro, né? Então, combinado não sai caro é exatamente isso. Se você combinou comigo, você tem que cumprir da maneira que é devido. Caso contrário, eu não sou obrigado a aceitar outra coisa, mesmo que seja melhor o que você está me oferecendo. Melhor é, né, uma questão aí que pode ser mais valioso, mas efetivamente para as pessoas, eu posso ter uma relação com o bem, eu posso querer especificamente aquele bem, mudar coisa certa, que eu quero, né, aquela obrigação de coisa certa. Então, não necessariamente eu preciso aceitar o outro mesmo que mais valioso. Então, vamos dar um exemplo, né? Há uma entrega de prestação diversa, que é chamada aí dação em pagamento, vai depender, então, sempre da concordância do credor. Então, vamos dizer, se o A deve um terreno ao B, mas o B, ele pode quitar a dívida com o carro, se A aceitar as condições, em vez de receber um terreno, ele pode receber um carro, e a dívida será extinta. Mas o A, ele precisa aceitar o carro? Não necessariamente, tá? Porque eu não sou obrigada a aceitar coisa diversa, mesmo que seja mais valiosa ou melhor para aquela solução. Ok? E, por fim, as referências. Bom, agora eu vou deixar vocês fazendo, então, a formativa. Eu passei, com base nessa aula, a formativa que está no AVA. Então, essa formativa, ela vai valer pontos para as próximas fases aí. Ela tem um prazo para ser entregue que está dentro do próprio AVA, tá? E ela vai consistir aí no material dessa aula que foi dada por aqui. Então, revejam essa aula. Quero que vocês analisem os artigos atinentes ao Código Civil, leiam, fundamentem nessa formativa, tá? Então, o resto da aula, vocês vão entregar essa formativa para mim através dessa questão do AVA, tá? Eu aguardo vocês. Muito obrigada pela atenção.